Bom dia com alegria, bom dia para quem está me escutando ao vivo agora, aqui, direto dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, você que está aí no carro, dirigindo, escutando a Rádio Vibe Mundial. Nosso programa sempre acontece às terças-feiras, às 8 horas da manhã em ponto. Nós entramos ao vivo, dando dicas de medicina natural, de homeopatia, de fitoterapia, falando de diversos temas e assuntos. Fora isso, por exemplo, esse programa, agora, a primeira metade do programa vão ser dicas de homeopatia do dia a dia. Então, você que me acompanha e gosta de anotar as dicas, dá tempo aí de você pegar lápis e papel e anotar, porque as medicações que eu vou ensiná-los hoje são medicações que você pode comprar sem receita, não tem prejuízo nenhum, são homeopatias de baixas diluições. E se você nunca usou homeopatia e gostaria de experimentar, essa é a hora, né? Onde você pode obter uma farmacinha de homeopatia, deixar lá os vidrinhos à disposição em casa, para uma necessidade, fazer uma farmacinha de emergência. São dicas excelentes para você. Então vamos à nossa atenção, lembrando que esse programa, nessa primeira metade, vai durar 25 minutos e está sendo gravado, e amanhã eles estarão no meu canal no YouTube, doutora Ana Clélia Matos, Matos é com 2 T's, no meu Instagram também e no Facebook, página pública. Então é sempre um prazer compartilhar conhecimento. Para quem me conhece sabe que eu já estou aqui no rádio há 25 anos, em junho farão 26 anos de rádio mundial, agora a Rádio Vibe Mundial, sempre com muita alegria, encarando isso como uma missão mesmo de vida. E eu tenho um livro publicado de medicina chinesa para você que gosta de aprender algo diferente sobre a saúde. Então, o Guia Prático de Medicina Chinesa está nas livrarias, Amazon.com, Americanas.com, Shoptime, enfim, livraria Cultura. É só você escrever nos buscadores. Para quem deseja saber melhor o livro e não tem como usar a internet, tem dificuldade com a internet, podem ligar nas farmácias de homeopatia. Quase todas elas têm o livro à disposição, né? As livrarias, né? Podem se dirigir às livrarias e pegar o Guia Prático de Medicina Chinesa, doutora Ana Clélia Matos, ok? Muito bem, então nessa linha de homeopatia, hoje nós vamos falar bastante de homeopatia, nessa primeira metade do programa. Eu gostaria de lembrar que um medicamento homeopático é um medicamento energético, ele tem diluição em água, e aí muita gente acredita que a homeopatia não funciona exatamente porque é extremamente diluído. Isso não é verdade. Nós sabemos hoje, tecnicamente, que a memória da água é muito importante. Aonde a água passa e toma contato com alguma substância, ela leva na molécula do H2O, no ângulo entre as duas moléculas de hidrogênio, a memória daquilo. Desde a época do Hipócrates é o pai da medicina e viveu na Grécia 400 anos antes de Cristo, ele já definia os tipos de tratamento que poderiam ser de 2 tipos, os antagonistas e os semelhantes. Então você pode curar uma doença dando um anti alguma coisa, ou um analgésico,
um antibiótico, um anti-inflamatório, que é o oposto. E você pode curar pela ressonância magnética, pela semelhança. Então, um medicamento que provoca um sintoma num indivíduo são, esse mesmo medicamento diluído várias vezes em água é capaz de curar o indivíduo doente com aqueles sintomas. Então, esse é o princípio básico da homeopatia, a lei dos semelhantes. Muita gente pode me afirmar que a homeopatia não funciona, muitos médicos não acreditam na homeopatia, mas tem uma gama de profissionais no mundo que utilizam, que se especializaram em homeopatia, principalmente na Europa. A Europa usa muito a homeopatia nasceu na Alemanha, em 1790 foi um médico, Samuel Hahnemann, que descreveu a homeopatia até 1843, data da sua morte, onde ele deixou vários livros explicando o método e sugerindo os medicamentos. Foram feitas várias experimentações ao longo da vida do Dr. Hahnemann e ele acaba falecendo em Paris em 1843. Quando eu fui a Paris, eu tive a oportunidade de homenageá-lo, um túmulo muito bonito no cemitério Père Lachaise, onde muito próximo do túmulo do Allan Kardec. E então foram duas homenagens importantes que eu fui prestar quando eu tive a oportunidade de fazer essa viagem. Muito bem. Como é que hoje nós lidamos com a homeopatia em termos de guardar? Hoje nós temos energias eletromagnéticas chamadas energias eletromagnéticas não ionizantes. Então, hoje você tem Wi-Fi nos ambientes, agora 5G, antenas nas cidades de rádio, antenas de televisão, antenas de emissão de sinal de celulares. Nós temos televisões LCD, telas de computador, celulares, micro-ondas. Nós estamos rodeados dessa energia eletromagnética não ionizante. E nós começamos a entender que essa homeopatia, que nós tínhamos os frasquinhos guardados como sugestões de tratamento de emergência, que todas as famílias que gostam de homeopatia sempre tiveram em casa, esses medicamentos começaram a se desvitalizar. Então, isso significa o quê? Que mais ou menos depois de 30 dias, o medicamento homeopático dentro da nossa casa, pode estar lá dentro da gaveta, dentro do guarda-roupa, isso não impede que essa energia eletromagnética não ionizante penetre na medicação e tire o poder de ação. A energia se dissipa após mais ou menos 30 dias. Então, hoje as farmácias já estão equipadas com latas de metal. Então, lata que é chamada gaiola de Faraday, né? A gaiola de Faraday os engenheiros conhecem como um sistema fechado de metal onde essa energia eletromagnética não consegue penetrar. Então, lata de metal, lata de biscoito vazia, lata de panetone vazia. Se você não tem lata nenhuma, pode ser uma panela com tampa. Uma panela de alumínio, uma panela de inox, uma panela de metal. Não pode ser lata que tenha tampa de plástico, porque tem que ser lata em cima, embaixo e dos lados. Então, hoje em dia você pode ter, todos nós temos uma latinha de biscoito, uma lata de panetone, qualquer coisa que seja de metal para você guardar. As farmácias, elas vendem latas já testadas e também vende embalagens de alumínio individual para cada frasco. Isso tem ajudado muito a manter essa homeopatia por anos. Desde que você veja, se for uma homeopatia em gotas, essas gotas estiverem límpidas, transparentes, mesmo que no rótulo esteja escrito que é obrigado ter uma data de validade, a homeopatia pode ser guardada por 10 anos, 20 anos, desde que esteja transparente. Se uma homeopatia, mesmo estando no prazo de validade, você abre o conta-gota e o líquido que sai está turvo, está meio esbranquiçado, ali tem fungo, não use.
Se você usa a homeopatia em glóbulos, esses glóbulos têm que estar soltos no vidro, não pode ter umidade nenhuma. Se eles estiverem grudando, está inutilizada aquela homeopatia. Então, se você tomar cuidado, não encostar o conta-gota na boca na hora de tomar, você com certeza não vai contaminar o frasco, e você pode guardar numa lata de metal vários medicamentos de uso no dia a dia, que eu acho que são super importantes. Então, o nosso programa hoje, nessa primeira meia hora, nós vamos falar de algumas dicas, mas pretendo fazer na terça-feira que vem uma live de 1 hora no Instagram, onde eu vou dar dicas mais completas sobre o uso da homeopatia no dia a dia. São dicas que você pode utilizar com segurança, porque são medicamentos de baixas diluições que é permitido a venda sem a receita médica. Eu escolhi um tema importante hoje, que são o intestino. Então, o intestino preso. Hoje é muito comum, né? É uma queixa diária no consultório. Pessoas que reclamam do atraso na evacuação, que não elimina todo o conteúdo do intestino, acha que evacua pouco, sente que ainda ficou retido alguma coisa. Pessoas que têm evacuação diária, mas com muita dificuldade em bolinhas, ou pessoas que têm dificuldade de evacuar, mas evacuam as fezes inteiras, mas com muita dificuldade de começar o processo de evacuação. Pessoas que evacuam e ficam sempre com o ânus sujo, sente que derrete alguma coisa, que sai algum resquício das fezes no ânus. Pessoas que evacuam e ficam com assadura no ânus. Então, são diversos tipos de queixa, de prisão de ventre, que, descartando as questões alimentares que todos nós sabemos, né, que você precisa comer fibra, todo mundo sabe, tem que comer salada, verdura cozida, legumes, tomar bastante água, é o que todo mundo conhece. Descartando as doenças pancreáticas, né, de dificuldade de digestão, baixa quantidade de enzimas que digerem os alimentos, ou algumas dificuldades hepatobiliares, quer dizer, uma bile que não acontece, uma bile grossa, uma bile espessa, um fígado que na medicina chinesa eu já falei várias vezes, que é um fígado que trabalha demais, que gera calor e que produz uma bile espessa, e a bile e as enzimas pancreáticas, elas são fundamentais no processo de digestão e de eliminação do aparelho digestório. Então, quando a gente detecta essas anormalidades, pessoas que muitas vezes têm intestinos muito grandes, um megacólon, né? Aqueles intestinos que a pessoa já nasceu com o intestino muito mais longo e muito mais largo. Essas pessoas têm muita dificuldade de evacuar, porque para haver o reflexo da evacuação, é preciso que a ampola retal esteja lotada das fezes. Aí as fezes estimulam a parede do reto, existe um reflexo nervoso e a pessoa evacua. Outra coisa importante é ensinar as pessoas a terem horário para evacuar, né? Fazer da evacuação uma rotina. O que acontece? Eu estou atrasado, eu não consigo esperar, não dá tempo, eu tenho que segurar porque eu tenho que chegar no trabalho, ou porque eu vou pegar trânsito, ou porque agora não dá tempo, enfim, isso é muito ruim. O intestino, segundo a medicina chinesa, ele trabalha bem entre 5 e 7 horas da manhã. É o horário do intestino grosso, é o horário ideal para as evacuações. Mas vamos supor que você acorde às 7 e vá para a academia. Quando você volta da academia, você tem que ter um tempo para sentar no vaso. Para quem tem dificuldade para evacuar, é bom colocar uma elevação nos pés, para que os joelhos fiquem altos. Você senta no vaso e coloca embaixo dos pés um pedaço de tábua, alguma coisa que levante aí uns 10, 15 centímetros o teu pé para cima, porque vai colocar o reto num processo ideal, como se você tivesse de cócoras para evacuar, para quem tem muita dificuldade de evacuar.
Mas o que eu selecionei aqui para vocês são algumas medicações que podem te ajudar no processo de evacuação de homeopatia. Então, uma pessoa que tem inércia retal, quer dizer, tem uma paralisia intestinal, mesmo que faça as fezes moles, mas elas só são expulsas com grande esforço. Então, aquele intestino é lento, ele não tem o reflexo da evacuação. O medicamento que nós usamos é a Lumina, na CH5 ou CH6, a Lumina. Então, você pode usar ou 5 glóbulos sublinguais ou 5 gotas sublinguais 2 vezes por dia. Pode ser de manhã e à noite. Então, para quem tem, vou repetir, inércia retal, paralisia intestinal, mesmo sendo as fezes moles, elas só podem ser eliminadas com muito esforço. O medicamento é a Lumina CH6. Não esqueça, então, de comprar e guardar na latinha. Prisão de ventre sem vontade de fazer, e quando evacua são fezes muito volumosas, secas e com mucosidade ao redor. Você percebe que tem um muco quando sai as fezes volumosas. Não são aquelas fezes de bolinha seca, é uma fezes únicas, volumosas e com muco ao redor. O medicamento é grafite ou grafites, na CH5 na mesma dose, ou 5 bolinhas sublinguais. Lembrando que esses glóbulos de homeopatia não podem ser colocados nas mãos, eles são colocados na tampinha do frasco e colocados embaixo da língua, tá? Ou 5 gotas. Eu, pessoalmente, gosto muito mais das gotas. As gotas dá a possibilidade de você dinamizar, que é agitar na palma da mão 10 vezes. Isso potencializa a energia da medicação, coisa que no glóbulo não tem como você agitar, não vai fazer efeito nenhum agitar os glóbulos, né? Eu, pessoalmente, no consultório, eu nunca prescrevo glóbulo, sempre prescrevo medicamentos homeopáticos em gotas. Sempre acho que funciona melhor pelo fato de você poder atuar aumentando a energia, agitando o frasco. Então, grafites é para essas fezes volumosas e secas e com muco ao redor. Aquelas fezes duras que tem muitos gases, a pessoa reclama muito de distensão abdominal, as fezes são extremamente duras e quando elas saem pelo ânus, elas deixam o ânus muito borrado. A pessoa acaba de evacuar, faz a higiene, sai e sente que está ainda escorrendo, passa o papel higiênico que ainda tem aquelas fezes ali borrando o ânus. É extremamente incômodo e aquilo com o tempo vai criando uma assadura, porque é uma região que fica contaminada, né? As fezes ideais são aquelas que saem em cilindro e que não sujam o ânus. Então, quando você tiver fezes assim, dê graças a Deus, porque são as fezes corretas. Elas não são nem duras, nem moles, e quando elas saem, é igual os animais, os cachorros. Você pode perceber que eles evacuam e o ânus fica limpo, né? Teoricamente, aparentemente. Essas fezes duras que borram o ânus, Ammonium muriático, Ammonium muriaticum na CH5, Ammonium muriaticum. Você pode mandar fazer ou em líquido ou em glóbulos, 2 vezes ao dia, 5 glóbulos ou 5 gotas. Pessoas que têm espasmo no ânus, com fezes secas, duras, como bolinha de carneiro. Isso é muito comum hoje em dia, porque as pessoas estão comendo muito alimento industrializado, né? Alimento que tem pacotinho, com muitos corantes, com muitos conservantes, com pouca fibra. Alimentos processados geram fezes de carneirinho. E dá aquela falsa vontade de evacuar. Então, você tem o reflexo da evacuação, você senta no vaso e não sai. E quando sai 2 bolinhas, 3 bolinhas. Então, não esvazia tudo.
Isso eu acho que é a queixa mais comum das pessoas. Doutora, eu evacuo todo dia, mas aquelas bolinhas. É plumbum, plumbum, CH5, plumbum. Plumbum é chumbo, diluído, obviamente, né? Homeopático. Plumbum, CH5. Também, a dose ou 5 bolinhas, 5 glóbulos sublinguais 2 vezes ao dia, ou 5 gotas 2 vezes ao dia. Existe uma outro tipo de prisão tenha vontade, mas é em vão. Uma pessoa que come muito depressa, que abusa muito do álcool, que abusa de café, que abusa de temperos, dos condimentos, que faz muitas refeições de negócios em restaurantes, conversando, bebendo um vinho, comendo coisas picantes, comendo gorduras, coisas muito condimentadas em restaurantes. Aquela pessoa que come e tem muita sonolência após as refeições, que a língua é suja na parte posterior, então você põe a língua para fora, olha no espelho, da metade para trás tem uma saburra, muitas vezes amarela. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade na digestão e elas têm dificuldade para evacuar, as fezes são endurecidas, são pessoas que em geral são muito ansiosas, não têm tempo para evacuar e vão largando mão, não nem lembra. Tem muito paciente que pergunta, você evacua todo dia? Ah, eu acho que não. Sabe que eu nem sei quando foi a última vez que eu evacuei, porque não dá tempo de prestar atenção no corpo. Pensa que não existe? Existem pessoas assim, que não olham para si. O medicamento dessas pessoas, esses executivos, essas pessoas altamente, com a mente muito acelerada, com pensamentos, preocupações exageradas, é a Nux vomica na CH5. Então, Nux vomica é um medicamento polivalente. Na CH5, quando a gente põe uma potência bem baixinha, vai te ajudar na digestão. Então, é um medicamento que você pode usar 2, 3 vezes ao dia, 5 glóbulos ou 5 gotas, se você lembrar. Porque se você não lembra nem de você, também não vai lembrar de tomar o remédio. Mas a Nux vomica é muito bom para gastrite, azia, má digestão. É um remédio para vômitos, pessoas que estão vomitando, a gente dá Nux vomica numa potência baixa. Em outras potências, um pouquinho mais altas, como na CH30, já vai servir bastante para sinusite, por exemplo. Né, para gripe, por exemplo. Então, as diluições de homeopatia, elas variam. Conforme a diluição, a indicação muda. Mas a Nux vomica CH5 é bem para o aparelho digestório, bem para essas fezes que vão se acumulando, que tem uma digestão ruim, porque você se alimenta mal com gorduras e condimentos, a Nux vomica CH5. E tem um pessoal que quando viaja não usa o banheiro. Estranha, né? Passa às vezes uma viagem de 15 dias, vai no banheiro uma vez. Para esse pessoal é bom levar lá na malinha, dentro da latinha, a platina 5CH, CH5, platina. É para aquelas pessoas que têm um intestino normalmente, quando tem uma rotina é normal, mas quando sai da rotina tem dificuldade para evacuar. Isso é extremamente comum. Pessoas que não conseguem evacuar fora do banheiro de casa, que fazem viagens curtas a trabalho durante a semana, enquanto está em hotéis não conseguem evacuar. E o pior são pessoas que às vezes viajam até para fora do país, em viagens mais longas, de 10, 15 dias, 20 dias, e tem muita dificuldade. Essas pessoas podem levar na mala platina 5CH e tomar 2, 3 vezes ao dia, 5 gotinhas. Mas tem que parar e ter um tempo. É muito comum quando a pessoa às vezes divide o quarto com alguém que é diferente, não é esposo, né? E que tem vergonha de deixar cheiro no banheiro, e aí segura as fezes, né? Então, procure um banheiro no saguão do hotel, que não incomode o seu companheiro de quarto, mas você tem que prestar atenção, às vezes acordar um pouco mais cedo
para poder fazer a evacuação. Então, nós falamos aí 6 medicamentos diferentes para funções diferentes, para sintomas diferentes. Tudo isso, se você não anotou, calma, relaxa, que está sendo gravado e vai amanhã para o meu canal do YouTube, Facebook e Instagram. Ok?